Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais uma edição do Pode Tudo. Aqui é nosso espaço de poder e empoderamento, aqui a gente pode tudo, menos retroceder. E hoje nós estamos recebendo a Águida Helena numa conversa potente, numa conversa de empoderamento e força feminina. Nós vamos receber a Águida Helena, que é presidenta do Partido dos Trabalhadores de Patos de Minas, tecnóloga em gestão de pessoas, sindicalista. Águida, seja bem-vinda. Muito obrigada por fazer parte do nosso projeto, de estar aqui hoje com a gente trocando essa ideia, batendo papo no Pode Tudo. Se apresente melhor, fique à vontade e seja bem-vinda. Obrigada, Hélida. É uma alegria, né, estar nesse espaço de empoderamento feminino. De fato, é uma alegria ter você como um dos nossos melhores quadros do Partido dos Trabalhadores Feminino, né? É importante essa presença, essa chegada das mulheres no partido. Eu sou tecnóloga em gestão pública, sou sindicalista, conselheira municipal de saúde, principalmente. Sou técnica de enfermagem no Hospital Regional de Patos de Minas. Sou concursada há muitos anos e tenho muito amor pela minha profissão, pelo nosso hospital, pelo poder da cura. Esse me encanta. É uma missão muito bonita, né, Águida? Árdua, porém muito gratificante, né? É muito gratificante. Eu costumo dizer para os pacientes que ali a gente vê, a gente presencia milagres. Sim. Todos os dias. Né? Então é com muito amor que a gente exerce uma profissão que nos traz como recompensa. Eu falo, não preocupe em me agradecer, né? A espiritualidade cuida dessa parte. Com certeza. E nós mulheres, nós somos cuidadoras, né, Águida, em todos os âmbitos da nossa vida, né? E você é cuidadora, com muito amor, como você disse, profissionalmente, né? É mãe, é vó, e tem essa ampla, né, luta, essa ampla militância. Sua jornada é mais que tripla, né? Como que é fazer parte desses movimentos, ser sindicalista, ser presidente municipal de um partido muito importante, potente, né, representativo, independente de que esteja agora no poder ou não, né, a gente sabe da importância e da grandeza que é o Partido dos Trabalhadores, e com certeza a gente sabe que são muitas as dificuldades, né? Como que é lidar com isso diariamente, se desdobrar, assumir essas funções, assumir essa liderança e enfrentar os obstáculos, né, que eu sei que não são poucos. Vamos para a parte boa, né? Sim. Quando a gente fala assim, é gostoso demais ser do Partido dos Trabalhadores. Você que, né, está participando com a gente das formações, dos seminários, dos congressos, é muito importante o aprendizado, conhecer a história, não só do partido, mas do socialismo, que é a nossa bandeira. E hoje os desafios não são menores. O machismo, o preconceito, né? Ser presidenta de um partido, eu acredito que não só do Partido dos Trabalhadores, requer muita coragem e às vezes muita postura firme, né? De uma mulher que sabe o que está falando. Não porque leu no WhatsApp, no Facebook, mas porque participa de fato. Da mesma forma, o movimento sindical. Há 4 anos atrás, nós saímos para disputar a prefeitura e uma surpresa muito grande, porque mesmo o PT sendo ladrão, o Lula sendo ladrão, nós tivemos um respeito muito grande. Né? Eu sendo mulher, eu tendo a coragem de representar o partido, de falar para as pessoas, né, que houve um golpe e que nós vamos dar a volta por cima e que nós precisamos do socialismo e mais ainda, que a gente precisava do Lula.
E isso nós provamos porque o Bolsa Família foi desmontado, a saúde da mulher, principalmente. Vivemos muitos retrocessos. Mas foram inúmeros. Então, eu só tenho a agradecer à população da forma que nós fomos, que eu fui recebida como uma candidata. Sim. Mas nós temos que entender o seguinte, naquele momento, a gente também não representava ameaça para ninguém, né? Eleitoralmente falando. Sim. Lula, um presidiário. Muitos acreditavam que nós não íamos ter, né, prefeituras e câmaras, então que o PT era findado ali. E estamos nós aqui, hoje recebendo mais mulheres, recebendo mais filiados e continuamos enfrentando, sim, o machismo, a homofobia, que é terrível, né? O racismo, o preconceito, e isso tudo, quem me ensinou muito a enfrentar foi a enfermagem. Porque 80% da nossa categoria, né, nós somos mulheres. Então, esse trabalho, esse fortalecimento vem da minha categoria de enfermagem, que sempre juntas ali decidimos, choramos, nos alegramos. Hoje, os filhos, esses dias eu falei com uma colega, quantos anos está a sua filhinha? E ela, 18, Águida. Eu falei, poxa... Já não é filhinha mais. Passou tanto tempo, eu lembro dela grávida. Né? Então, é esse amor que me ajuda a enfrentar, né, esses grandes desafios. Sim. Como a gestão de um partido, né, como a gestão de um sindicato, né, o trabalho de liderança, e tudo tem muito a ver um com o outro, né? O partido com a formação, o sindicalismo com a luta e, infelizmente, o retrocesso. Mas nós estamos aí, né, Hélida, com uma política mineira terrível, sim, nos atacando pior do que a homofobia, o machismo, a misoginia, porque o governo está atacando as categorias, né? Ele está destruindo o público para favorecer as empresas privadas, né? E a gente sabe que o sistema privado ele quer lucro. Somente, né? É por aí. E infelizmente somos nós, a base, né? O povo, a massa que paga por isso, né? Não só financeiramente, né? Paga com as nossas vidas, né? Com a precariedade, infelizmente. Com a falta de assistência. A falta de assistência, ela está tão absurda que hoje eu acompanhei um caso como conselheira municipal de saúde, com pouquíssima atuação, porque o conselho é da gestão, né? Hoje nós vemos esse governo infiltrado com esse plano de desmonte e de privatização em todos os espaços. Haja dito os conselhos. Sim. Né? Então, para nós, isso é uma constante, mas nós vamos vencer isso também. Sim, e né? o enfrentamento é constante, né, na nossa vida, Águida. Às vezes a gente ouve as pessoas falarem que a gente é muito combativa, parece que a forma de a gente se expressar, se colocar, parece agressiva. Não é agressiva, mas é sim imperativa. A gente precisa se posicionar dessa forma. Porque, principalmente nós, mulheres, né, ocupando esses espaços sim, que você mencionou, na política, é preciso... A gente falou na última edição do Pode Tudo sobre coragem, né? Quando a gente fala de ter coragem, de se encorajar. E não é que a gente não tenha medo, mas é que a gente vai caminhando com esse medo mesmo. A gente coloca os nossos corpos, a nossa história, o nosso nome à disposição por nós, por tudo que a gente acredita e por outras, né, que se espelham na gente, que de repente nem estão mais aqui entre nós, mas que deixaram um legado de força, pelas que ainda virão, né, pelas crianças, pelos menores. A gente sabe da necessidade que tem da gente se colocar à disposição, da gente colocar os nossos corpos, o nosso nome, e ir para a luta mesmo, para o embate, porque é isso, né?
É preciso desse levante, desse embate, dessa disposição para que de alguma forma a gente faça as coisas acontecerem, a melhora, talvez. Eu digo que talvez a gente nem vá vivenciar ou presenciar essa melhora que a gente espera, mas a gente caminha pensando em pavimentar o caminho para os que virão, né? Porque a gente sabe que a luta é árdua e muito longa, mas que é preciso fazer, de alguma forma. É preciso começar. Eu achei muito interessante quando o professor Walter Pomar, que é uma pessoa que eu admiro muito por inteligência, por pensar exatamente nesse longo prazo. Lembra que ele falou? Nós precisamos pensar no agora, mas também no futuro. Sim. E é por isso que eu fico muito entusiasmada quando eu vejo a moçada do Patos à Esquerda chegando, quando você que tem uma liderança jovem, porque nós não podemos perder o exemplo, sim, né? Se eu quero que os meus colegas tenham essa coragem, eu não posso chegar desmaiando dentro do hospital regional, né? Nós estamos atravessando uma situação muito ruim. Eu já pedi socorro, nós estamos, né, acionamos a justiça, porque o que está acontecendo com os trabalhadores dentro do hospital é crime. Os trabalhadores estão sendo acuados, estão sendo ameaçados, estão sendo pressionados, trabalhador surtando, toda hora você tem que abraçar um trabalhador, a colega falou, olha, a outra chegou descabelada, gritando, então assim, isso não se faz. Isso não se faz. Muito insalubre, né, o ambiente. E veja bem, nós precisamos cuidar de outras vidas. E nós estamos vendo esse espaço para esse cuidado cada vez mais reduzido. Hoje, acompanhando o caso, é um paciente que já vendeu um trator e está num hospital particular e o trator acabou e ele não recuperou a saúde, ele precisa de uma vaga no SUS. E agora? E agora? Né? A desassistência, ela aumentou absurdamente. Agora, as nossas equipes de trabalho, não. E o que eles estão fazendo? Nos atingindo. Porque a pressão absurda por uma ilegalidade, porque a partir do momento que ainda existe um processo e não foi terminado, não tem a decisão, eles não poderiam estar fazendo isso com a gente. Pedindo assinatura, colhendo, dando prazo, né? Intimidando o trabalhador, ou ele vai, fica no regional para trabalhar para uma empresa privada, ou ele está à disposição do governo, né? Para ir para onde o governo quiser bem entender, não é assim. Passando por cima do Tribunal de Contas do Estado, da União, né? Da Advocacia Geral do Estado, passando por cima do controle social, passando por cima da população. Hoje, uma pessoa orientada chegou até mim e falou, Águida, me orienta. Eu faço isso, eu vou onde, como é que eu faço? Uma pessoa orientada. Você imagina, porque usuários do SUS, pelo menos na teoria, deveria ser os trabalhadores, os de menos poder aquisitivo. A massa. A massa, nós, 80% da população, né? E hoje, olha que loucura, 80% dos recursos do SUS estão dentro das empresas privadas, né? Então, nós acreditamos na justiça, isso vai ser revertido. Agora, os trabalhadores, as trabalhadoras, é igual você está falando. Tem colegas que trabalham em 2 hospitais. E isso há 30 anos, Hélida. Nós não começamos agora, não. Sim, eu né? acho muito grande. E, quando eu falo do exemplo, que exemplo de ânimo nós estamos dando para essa moçada que está chegando para a enfermagem agora? Né? Acabou a estabilidade, acabou o concurso público, o contrato, e é mãe que tem 2, 3 filhos em casa que tem que pagar alguém porque a escola de tempo integral não funciona. Exatamente. Existe essa carência também, né, Águida? Quando você faz esse recorte dos usuários do SUS, quando você falou que 80% das cuidadoras, das técnicas de enfermagem, das enfermeiras são mulheres, né? A gente pensa no quanto é importante essa nossa tarefa de, além do trabalho, né, de ser liderança comunitária, de se organizar, de fazer esse chamado de organização enquanto sociedade. Porque a gente sabe, né, que qual é o perfil dos usuários do SUS. A gente sabe quem são e nós precisamos chamar essas pessoas para conhecer
para saber da importância que é estar se informado de tudo isso que está acontecendo, que é nosso. O SUS é nosso, né, do que a gente precisa fazer para se organizar, para mobilizar enquanto sociedade, né, enquanto pessoas, né, pagadores de impostos, que a gente precisa reivindicar, que a gente precisa estar por dentro do que acontece, com que a gente contribui, com que a gente ajuda a manter, não é? Eu acho que, na maioria das vezes, tem coisas que fogem do nosso controle. Né? Infelizmente, existem administradores e administradores, né? E quando as pessoas que não têm essa sensibilidade, tá com a máquina pública na mão, com poder, às vezes foge do nosso controle. Mas eu sempre falo que eu acredito demais na mobilização social organizada. A gente precisa nos organizar enquanto sociedade, enquanto pessoas, enquanto contribuintes, cobrar mesmo, né? Eu vejo sempre as movimentações dos trabalhadores da saúde, né, chamando para esse levante, e não somente dos trabalhadores da saúde, né? Então, nós precisamos pensar em organizar, né? Além de ser liderança, organizar a população, movimentar a população, porque a gente sempre fala sobre isso aqui no Pode Tudo, o quanto que é importante a gente passar essas informações, disponibilizar informações, né? Mas a gente precisa ir se informando e fazendo ao mesmo tempo, né? Porque a teoria precisa caminhar junto com a prática, ou até mais a prática, né? Porque a gente vai fazendo e vai aprendendo. No caminho a gente vai aprendendo, mas a gente precisa se mover e fazer ações que realmente mude a vida dessas pessoas. E quando você fala das mulheres em situação insalubre, eu acredito que não só na área da enfermagem, né? E você tem uma trajetória, né, na política, em todos esses movimentos, né, que você citou, movimentos sociais, na enfermagem. Eu queria que você falasse agora sobre esse enfrentamento da mulher na política. Como que você se coloca... Contasse um pouco para a gente dessa trajetória e dos enfrentamentos que precisam ser colocados todos os dias. Hoje, nós temos grandes mulheres no partido, e hoje eu fico vendo, quando a gente fala de todo esse desmonte e essa desconstrução, é preciso da gente falar das coisas boas, né? Lula está de volta. E quando a gente se disponibiliza, quando a gente sai para uma campanha, a primeira coisa que você tem que ter é um plano de governo. Sim. Né? A primeira coisa que você tem. Mesmo porque ele vai te nortear, é ele que vai te levar, né, aos eleitores, aos prováveis possíveis eleitores. Então, a pauta das mulheres, ela é muito interessante, porque eu tenho, né, que me acompanham, muitas donas de casa, mas são muitas, né? Muitas colegas minhas que casaram e tiveram filhos, algumas se separaram, mas que ficaram, né, na condição de dona de casa. E aí, quando eu falo para elas que nós estamos lutando pela aposentadoria da dona de casa, né? Não é possível uma coisa dessa. É possível. É possível, porque há 20 anos atrás nós lutamos pela carteira assinada da empregada doméstica. Sim. Então, tudo é um avanço. Então, o machismo, ele não me assusta. A misoginia, mesmo porque essa pessoa vai ficar falando sozinha, ele não vai estar se referindo a mim, a uma pessoa que trabalha, a uma mulher de luta. Então, nós temos também que desmistificar. A gente dá muito assunto para eles, né? Então eu volto a falar, né, das mulheres que estão em casa e que acompanham, mas assim, não põe o pé na rua, Hélida. Sim. Nós podemos chamar, falar, vamos, porque ela tem vergonha do vizinho, ela tem vergonha da condição de acompanhar uma sindicalista, né, uma esquerdista. Então, na verdade, o pior, ele é coletivo. Esse enfrentamento individual, né, esse passional que às vezes chega a ser, eu aprendi a derrubar com Gleice Hoffmann. Né? Eu sou encantada com a postura da Gleice, porque não é o fato de você ser um homem, né, que você vai impor a sua pretensa inteligência e capacidade, não. Sim. Então, nós temos mulheres, é até injusto falar, eu estou falando dela porque é a presidenta,
né? Mas assim, nós temos mulheres de luta demais aqui em Minas, né? Nós Aqui temos em guerreiras Patos, né? aqui, nós podemos citar mulheres e jovens. Sim. E jovens, né? E eu tenho certeza que elas também não estão, a não ser quando vem em tom de ameaça, como eu já fui ameaçada. Né? Ah, se acabar com a Águida, acaba com o comunismo. Fala, cara, eu não vou te dar atenção, mas eu vou na polícia e vou registrar um boletim de ocorrência. Sim. Né? Então, quando você fala de luta coletiva, isso é muito interessante. Porque a gente que, de alguma forma, vai para o embate, para o enfronte, parece que a gente, né, meio que está ali à vista, em evidência, a gente é atacado até um certo momento. A partir do momento que, quando você diz que a gente dá assunto demais, que é visível que isso não vai desestabilizar, ou que pelo menos, como dizia minha avó, enverga, mas não quebra, a gente começa a correr atrás e a lutar pelo coletivo, por mais mulheres, por essas mulheres que não têm essa mesma disposição, que não têm, né, essa mesma coragem de ir para o enfronte, porque só faz sentido se for assim, né? Porque eu não faço tudo que eu faço, não faço parte dos movimentos sociais, do movimento negro, pensando em mim somente, né? Pensando no meu bem-estar, no que vai melhorar para mim hoje ou amanhã. De verdade, só faz sentido se a luta for coletiva. E a luta ela se fortalece mais se for assim. Né, se for no coletivo, no sentido amplo, de melhorar a minha vida, de trazer, de pavimentar esse caminho para eu passar, lógico, para eu continuar andando, mas para as outras, né, para os outros que se sentirem contemplados com essa luta, com a representatividade, mas para isso, para essa coletividade ser realmente de fato, tem que ser no coletivo, né, Águida? A gente fala por muitas. Tem, porque esse é o caminho do socialismo. Sim, não existe. Né? E nós eu trabalho, a minha política, ela é socialista. Eu acredito num social para todos. Eu não acredito, né? Hoje nós temos 2 planos de governo. Né? Eu não digo que o governo federal tem um plano, né, socialista, mas é o que mais se aproxima. Porque, na verdade, nós vivemos um capitalismo neoliberal. E para quebrar isso aí, não vai ser... Os 3 governos do Lula está provando que é possível. Mas isso, né, sem a saúde, sem a educação, sem o meio ambiente, a pessoa não vai ter essa formação, não. Temos um longo caminho. Temos um longo caminho. E outra, não serei eu. Porque eu penso que daqui a algum tempo, pouco, eu posso aposentar, né? Agora, eu tenho que ter jogado uma sementinha ali, plantado uma sementinha para mais mulheres virem. E a gente tem que entender o seguinte, a mulher, quando ela começou a votar, e não pense que foi o homem que chegou lá e falou, ó, meu bem, minha querida, agora você vai votar. Não, foi luta. Foi luta. Foi luta e com justiça. Então, a mulher tem que parar com isso, de ficar com sobras de homens, né? Homens machistas, preconceituosos, e que tem aquela coisa nós vimos aí a família, né? Que família? A família que mantém escravas sexuais, a família que mantém criadas, né? Em regime, e eu admiro muito o Grupo Madá, foi onde nós nos aproximamos. Sim, né? Então, assim, que surgiu família de uma denúncia, é essa? né? É essa família, né? É essa visão que está lá, ó, em Israel, e a gente denunciando o tempo inteiro. Nosso presidente denunciou um genocídio, o Papa está denunciando uma carnificina, né? E nós vamos fazer de conta que não estamos vendo isso? Ah, não, mas a minha família está protegida. Minha mulher está aqui, vai na igreja, né? Meus filhos estão aqui, bem educados, e eu vou para putaria. Isso é a vida? Não é não, gente. Sim. Não é não. Nós, mulheres, podemos muito mais do que isso. Inclusive, fazer parte para quebrar esse caminho vicioso que chegou até aqui, né? O mundo mudou. Essa é a importância da representatividade das mulheres em todos os espaços,
dos espaços de tomada de decisão principalmente. Porque a gente sempre foi vista como objeto a partir dessa visão patriarcal, machista, misógina. Então, assim, enquanto a gente não tiver mais mulheres com esses pensamentos que estejam lá para tomar essas decisões, né, para colocar essas teorias em políticas públicas que vai mudar nossas vidas, de fato, a gente vai continuar. Então, assim, a mulher tem que se descobrir, se valorizar, né? Estudar, procurar o conhecimento e jamais se sentir inferior em um debate, em uma discussão política, sobre o meio ambiente. Antigamente, o chato era ser ambientalista, né? Todo ambientalista era chato. Olha a situação que nós chegamos hoje. Se não houver uma responsabilidade, e nós estamos falando em responsabilidade de um genocídio também, então se não houver, né, uma consciência, e a mulher, ela tem essa condição. Sim. Ela não pode se sentir inferior e ficar só acompanhando que esses seres humanos, homens, né, masculinos, continuem dominando, porque Deus falou que o homem é superior, aí depois aqui vamos parar com isso. Apocalipse, toda a pressão que a mulher sofre, né? E a mulher acaba ficando dentro de casa, né, sendo assediada dessa forma, pela religião, pela família, pelo casamento, né, pela falta de estudo, pela falta de profissão, pela falta da informação correta. Porque se você vive no mundo, a mulher hoje, ela não pode se condicionar a ser uma mulher só para assistir novela da Rede Globo, gente. Sim. Nós temos que perceber, porque aqui estão os nossos filhos, os nossos netos, e é a mesma coisa. Será que nós vamos ficar passivos assistindo, né, o Holocausto? E a mulher vai ficar passiva, né, acompanhando a violência ali no seu bairro, que a violência aqui... Não, gente, vamos reunir. Sim. Vamos reunir, Hélida. Buscar força, né? A Casa da Mulher Brasileira, na nossa região, ela precisa acontecer, ela precisa ser implementada. O índice de violência desse ano para cá, ele já começou assim... Um estrondo, a morte que foi filmada, 2 mulheres, uma mulher matando a outra, e aí você cai até ali no seu mundinho, onde a mulher tem inveja da mulher, né? Fala, gente, nós podemos mais que isso. Muito né? mais, Olha com só, certeza. Nós podemos tudo. Então, vamos abrir a cabeça, né? Nós estamos no tempo da tecnologia, onde as informações hoje são acessíveis a todas nós, os cursos profissionalizantes. É para isso que nós temos que lutar, né? Para as escolas de tempo integral e sim para a aposentadoria da mulher dona de casa. Sim, a gente precisa também pensar em dar condições para essas mulheres correr atrás dessa emancipação, de estudar, de trabalhar, né? Porque hoje eu sempre morei em território, sempre sou moradora de periferia e sempre fui. É um problema que eu enfrento e que eu vejo muitas mães solos como eu, que enfrentam esse mesmo problema de não ter condição, de não ter onde deixar o filho para estudar, para trabalhar, né? Muitas mães, a gente sabe, né, que abandonam a escola, que não terminam o ensino médio, que não tem condição de fazer um ensino superior por causa de grana e por causa de não ter onde deixar seu filho, né? Não tem como trabalhar para custear esse estudo, não tem uma creche, uma escola tempo integral para poder ir trabalhar com tranquilidade. Muitas mães pagam babá, pagam van para os filhos para a escola, né? Então, assim, acaba que isso compromete mais de 50% da renda. Então, estudar vai ficando para o segundo plano. Correr atrás dessas coisas, parece que se limita a fazer o básico, o essencial, assim, para a sobrevivência. E isso é muito cruel para uma mãe, chefe de família, para uma mulher que tem muito potencial. Imagina quantas mulheres de potencial as nossas periferias guardam, as nossas periferias escondem. E a gente não consegue ir adiante por falta de oportunidade,
por falta de acesso a certos serviços, né, a certas oportunidades que cerceiam e que limitam a vida dessas mulheres. E a gente pode conseguir isso enquanto organização social também. A gente pode pensar numa rede de apoio, uma apoia na outra. Aquela frase que uma sobe e puxa a outra não pode ser clichê somente, tem que existir na realidade. A gente tem que ir e pegar na mão e abrir porta e deixar a porta aberta. Por onde eu passei, você vai passar. E é esse o sentido, né? A gente não pode se limitar, mais uma vez, em viver de acordo com o que as pessoas, na maioria das vezes homens, ditam nas nossas vidas. E é importante falar que sempre que a gente fala, né, da luta feminista, da importância da representatividade feminina, do que a gente espera para nós, para todas as mulheres, é importante a gente fazer o chamamento para os homens também, que não são misóginos, para os homens que não são machistas, porque a gente precisa de homens apoiando essa causa também. Existe muito homens parceiros, e a gente precisa desses homens para levar a nossa mensagem, para levar o nosso apelo para os outros homens, que infelizmente o machismo ele é tão presente na vida das pessoas que às vezes a gente ainda precisa que os homens sejam nossos porta-vozes da nossa luta, dos nossos anseios, porque se eu chegar e passar esse recado e fazer esse chamamento para um homem, de repente não vai ser bem quisto nem visto se um outro homem chegar. Então esse é o papel do homem na luta feminista, é levar o nosso recado de um homem que entende, um homem que nos apoia, que não nos limita pelo gênero, levar esse recado para os outros homens. Infelizmente a gente ainda precisa disso. Aqui, a nossa região, uma região conservadora, hoje muito atacada pelo fascismo também, é diferente e nós precisamos assim chegar mais próximo dessas mulheres e que elas venham mais, porque olha só uma experiência que eu vi no Amazonas e dá certo, por isso o coletivo, por isso a gente trabalhar na cabeça das mulheres a necessidade de agruparmos, não para ter inveja uma da outra, não para ter disputa, porque isso aí parece espaço masculino, sim, mas chegar para proteger e avançar. Eu vi em uma comunidade de pescadores, onde quem fica com as crianças no período noturno são os homens, porque as mulheres estão para a escola profissionalizante. Ali, que é uma região de pesca, onde eles tiram, as mulheres aprenderam e virou profissão, que é a renda, tecer e a escola. Sim. Todos alfabetizados e com a participação dos homens. São eles que ficam com as crianças. Então, falta esse preconceito absurdo conservador da nossa região, né? De achar que homem sai para trabalhar e mulher cuida de casa e de criança. Infelizmente. Sabe? Isso ainda é real. É assustador a gente pensar que em 2024 existem pessoas que pensam assim, que mulher tem que fazer isso e isso, esse é o papel do homem e esse é o papel da mulher. Né? E não existe isso. Né? Não existe. Né? Nós estamos juntos para criar os filhos, por isso o trabalho desenvolvido nas comunidades, né, com as vivências, né, nas comunidades, onde está ali a juventude, os homens, as mulheres, os idosos, né, sem exclusão, gente. Sim. Da forma que nós estamos tratando esse mundo conservador na nossa região, os nossos idosos em pouco tempo estarão abandonados. Né? E eu fico vendo, por exemplo, nos bairros periféricos, eu não sou da periferia, eu sou da zona rural. Sim. Né? Eu, até uma idade, fiquei muito próxima, né, à zona rural. Então, eu conheço muitas pessoas simples, muitas pessoas que não conhecem, e aí você vê e fala, olha, eu nem conheço Patos de Minas direito, eu moro lá, fui lá em Patos umas 2 ou 3 vezes, né? Então, vamos lá conversar com essas mulheres. Sim. Vamos lá. Né? Eu tenho certeza que elas têm muitas coisas para ensinar para a gente. Com certeza. Né? Elas têm sabedoria, né? Elas têm do clima, da saúde, do medicamento, cada um com a sua experiência. O próprio cuidado com o meio ambiente mesmo, né? Porque isso é questão de sobrevivência, né? Eu falo muito isso por ser quilombola. As mulheres quilombolas,
né, o sustento, o próprio ensinamento, o pertencimento né, das religiões de matriz africana, da importância que a gente dá para o meio ambiente, para as águas, para a árvore, né, para o meio ambiente de uma forma no geral. A gente sabe que isso é fonte de vida, assim, e isso é tratado dessa forma, né, em comunidade quilombola, as pessoas que vivem no meio rural, né, a importância que elas dão para a preservação do meio ambiente. E se a gente tiver um terço, né, desse ensinamento e colocar em prática, a gente ainda consegue reverter esse problema ambiental. Eu tenho, assim, muita esperança nos movimentos. Sim. Né? MST, que, na minha opinião, é quem vai salvar o nosso planeta. Se tivermos a reforma agrária decente, né? Porque os donos de terra, e aí você está passando assim, na praia, você vê uma fazenda lá em cima com um capataz, você fala, ué, por que ele é dono disso aqui? Né? Ele não tem esse direito, não. Então, reparação, né, tem que acontecer, e divisão de terra. Da mesma forma, a reforma fundiária dentro da cidade, cada um tem que ter seu canto, gente, seu pedaço. Isso diminui a violência, né? Isso te facilita, inclusive, uma organização. Sim. Onde alguns vão ficar, né, com as crianças e com os idosos, e aquela parte ali vai sair para produção. A gente precisa, né? Então, aquela senhora que está lá naquela comunidadezinha ali, ó, que vai receber a gente com carinho, ou não, né? Ela não é diferente da mulher que está ali na periferia, da mulher que está dentro de um hospital trabalhando. Nós somos da mulher mulheres. Empreendedora, sim. Temos filhos, responsabilidades, obrigações, sonhos, muitos. Não é? Sim. Né? O direito ao salão de beleza, né? O direito de ser uma poetisa, sim, uma escritora, uma matemática, de ir para a lua. Então, não tem diferença. Nós somos mulheres, somos feitas para cuidar e para ser cuidadas também. Também. Então, Águida, a gente já vai partir para as nossas considerações finais. Passou muito rápido, né? Papo bom demais, produtivo. Mais uma vez eu quero te agradecer por ter aceitado o convite, fazer parte desse projeto, né? Desse espaço de empoderamento. E fique à vontade para deixar uma mensagem, para fazer as considerações. Eu vou mandar uma mensagem de esperança para os meus colegas do Hospital Regional. Né? É um golpe, nós estamos diante da tentativa de enfraquecimento do Estado, de empoderamento, de enriquecimento das empresas privadas. Vamos ter paciência, calma, manter a calma. Nós temos vidas para cuidar e tem uma espiritualidade cuidando da gente. Com certeza. Vamos ter fé, não vamos desistir, né? Vamos cessar o desespero, né? Há de ter solução, vamos acreditar. E nós descobrimos agora que quem é o dono, um dos sócios da empresa que quer assumir o hospital, é um secretário, ex-secretário de saúde de Uberlândia. E daí você já começa a ver as irregularidades. Então, se isso já chegou até nós, chegou a justiça também, né? Então, vamos manter a calma. Né, minhas amigas, as donas de casa, as minhas colegas de trabalho, minha família, eu tô positiva. É claro, não é todo dia que a gente levanta, né? Mas assim, eu tô na luta e agradeço, Élida, o espaço e o grato prazer de ter você como um dos nossos quadros do Partido dos Trabalhadores. Daqui a pouco estaremos em pré-campanha. Terei muito gosto, né, em acompanhar nossos pré-candidatos, nossos futuros candidatos e ter uma cadeira, duas, na nossa Câmara e mostrar para a nossa região o que é o trabalho de um vereador. Sim. Qual a verdadeira função de um trabalhador. E a diferença que faz isso na sociedade, quando o trabalho é feito da forma que tem que ser. Hoje as denúncias são muitas, a cidade está um lixo, né? A mentira parece que até diminuíram um pouquinho, mas ela vai ser revelada. Então, se o profissional expert,
né? Como é que o pessoal chama ele aí? Tem tantos nomes agora, né? O influencer digital prefeito, né? Se ele mentiu, as mentiras vão ser apresentadas agora como farsa. Isso é feio demais. Não é esse o objetivo da política. O objetivo da política é administrar recursos para devolver para a população. Principalmente a segurança em Patos de Minas, que está extremamente comprometida. Como o meio ambiente, que o Cerrado está destruído, como a saúde, que o dinheiro está todo na assistência privada, como na educação, que não tem currículo dentro das escolas de tempo integral. Então, que tenhamos mais espaço, mais tempo para conversar e vamos junto que nós estamos começando uma trilha bacana de se trilhar, porque nós vamos com a verdade, com o amor, com a vontade e com fé em Deus. Com certeza, vamos juntas. Muito obrigada a todos que passaram, que ficaram, que nos acompanharam. Volte sempre, Águida, portas abertas. Esse foi mais um bate-papo aqui no nosso Pode Tudo, o espaço de poder, empoderamento e luta coletiva. Por aqui a gente pode tudo, menos retroceder.